pessoal do canal, beleza? Hoje nós vamos falar de HDR, vai ser um vídeo rápido, tentar ser objetivo, então vamos ser diretos. Estamos aqui no Parque Gimli, ótimo para a gente falar sobre isso. A gente tem luminosidades diferentes, sombras embaixo das árvores. Nós temos os prédios iluminados com árvores, com muito sol batendo em cima. Nós temos um céu, um pequeno acidente com a câmera. Nós temos um céu que está praticamente estourado aos olhos da câmera, mas não aos meus, a não ser que eu recupere a abertura. Então, se eu fechar essa abertura, eu recupero o azul do céu. E essa é a intenção do HDR. Mas o que eu faço quando eu vejo as sombras? Eu volto à abertura, eu estouro o céu, eu recupero o verde. Exatamente o que eu faço quando eu estou nas sombras. E esse chão que está estourado? Se eu recuperar a minha saturação, se eu recuperar a minha exposição, eu recupero as cores corretas das coisas. Então, se eu voltar muito escuro de um céu que eu não enxergo e retornar para baixo das árvores, eu tenho uma área muito escura. Eu precisaria compensar essa exposição reabrindo ela. Essa é a função do HDR. Eu consegui numa exposição só o que só os meus olhos fazem. Compensam a exposição dos ambientes. A fotografia não. Ou eu escolho o azul do céu, ou eu escolho a sombra sob as árvores. Então vamos lá fazer um teste. Eu vou fazer a foto perfeita, que seria a fotometria 0. E eu vou disparar agora. E eu vou fazer uma exposição 2 pontos a mais e uma exposição 2 pontos a menos. E nós vamos ver o efeito que vai dar. Nos 2 pontos a mais, eu vou recuperar, como a foto ficará 2 pontos mais clara, eu vou recuperar todas as sombras sob a árvore. Então vamos lá, 2 pontos a mais. Eu estou no meu ISO, eu estou sem mexer no ISO e diafragma continua o mesmo. Eu vou mexer no meu obturador, que está em 100. Eu vou baixar 50, 25. Vamos lá. Vocês já viram que ficou bem mais claro. Eu agora vou fazer uma mais escura, subexposta a 2 pontos. Se eu estava em 100, eu vou a 200. Desculpa. Isso, eu vou a 200, depois eu vou a 400. Vou voltar a 100. E o que vai ser o resultado dessa imagem? O resultado dessa imagem vai ser a composição dos detalhes, das sombras, da saturação, dos tons mais escuros e a luminosidade da foto super exposta sobre a foto perfeita, aquela onde a fotometria bateu em 0. Vamos ver como é que ficou? Então, pessoal, vamos utilizar aqui um aplicativo chamado Photomatix Pro. Estou usando a versão 5.0 64 bits. É fácil de achar, não é muito complicado. Eu acho que tem em sites de download. Não lembro como eu consegui, mas de repente eu coloco o link aí para vocês pegarem. É esse aqui. Não sei se eu já cliquei, se já está abrindo. Aqui tem o primeiro botão, Load Bracket Photos. Eu vou no Browse e vou selecionar as fotos que foram feitas, nós capturamos lá. Então aqui eu tenho a normal, a
mais clara e a mais escura. Lembrando que elas estão com um intervalo de uma diferença de dois pontos de luz entre elas, né? Sendo essa aqui estava com a fotometria 0, essa com a fotometria super exposta em 2 pontos a mais, essa subexposta em 2 pontos a menos. Vamos abrir. Eu mantenho do jeito que está. Ok. Aqui tem umas opções. Alinhar para alinhar as fotos, né? E outra sugestão aqui que ele dá um crop, ele dá um corte nas bordas que não estão que não casam depois de um alinhamento. Ele pergunta se eu fiz com tripé ou se eu fiz na mão. Eu vou dizer para ele que eu fiz na mão. Foi feito na mão. É uma opção para remover fantasmas, que são algumas sombras que dão redução de ruído, aberrações cromáticas. Eu deixo exatamente desse jeito que está a tela. Balanço de branco como está fotografado. Eu uso esse intervalo de cor porque ele é maior. E vamos lá. Nesse momento ele está lendo os arquivos que são fotografados em RAW, aplicando uma redução de ruído. Fazendo o alinhamento das fotos. Essa é a tela para remoção de fantasmas. Como vocês podem observar, talvez pela movimentação por eu ter feito na mão, eu tenho aqui essa palmeira não casa com a palmeira da de baixo, né? Então eu vou selecionar qual das fotos eu quero como padrão. Eu sempre seleciono a que está com fotometria 0 no meio e eu intensifico a remoção de fantasmas. Vocês vão ver que vai sumir. Eu clico OK. O que ele está fazendo? Ele está trazendo as altas luzes da foto super exposta. Ele está trazendo as sombras e contornos e detalhes, os pretos da foto subexposta, que vai vir com saturação também, e vai usar a fotometria 0 como modelo, como molde, e ele vai casar tudo numa foto só. Vou fechar aqui o histograma. O programa traz aqui algumas opções pré-definidas. Essas foram umas que eu baixei há muito tempo de algum site que traz pré-definições para esse programa, Photomatic 5.0. Eu acho que também no site onde baixa vocês podem encontrar. Ele vem com, aqui tem duas orelhinhas que são os meus presets, que são esses, que eu na verdade já baixei, e esse build-in, que são os que vêm com ele, né? Você baixando pela primeira vez, ele traria esses aqui. Então você já pode observar que
foram clareadas as sombras aqui atrás, aqui sob as árvores, né? O verde, o vermelho, tudo está mais intenso. Temos um azul agradável e ele acentua a nitidez de tudo. A gente quase pode tocar nas folhas, né? A gente consegue ver todo o granulado das folhas das árvores, fica tudo muito mais nítido. Vou passar aqui um pouco pelas opções para vocês verem as mudanças que faz cada um desses. Uns escurecem, outros saturam mais, outros clareiam. Esse tipo assim, com um pouco de exageros, é muito comum, a gente vê, muitos colegas usam, né? Tem para todos os gostos. HDR não é fazer essas aberrações de supersaturações. HDR é uma combinação de exposições. Isso aqui vamos dizer assim, é um tempero. Cada um configura as suas ao gosto. Aqui ao lado nós temos opções para, vou colocar no meu preferido, Phone My Presets, a Perfect Day. Perfect Day acho que é o que eu mais uso. Eu deixo sempre nesse, e aqui você pode brincar, né, com as opções que tem. Você pode intensificar, reduzir, e você vai criando cenários quase de videogame, né, com algumas. Você vai descendo, temos outras opções aqui para baixo, e eu não vou entrar nesses detalhes, até porque talvez eu não seja um especialista no software. A ideia era falar sobre HDR. Eu vou sugerir agora para vocês, também há uma opção, e a que eu não gosto muito, é fazê-la pelo Photoshop. Eu acho que o Photoshop tem menos opções, não é um programa específico para isso. Ele traz uma ferramenta com umas, 10 sugestões. Eu quase não gosto de nenhuma, existe só uma lá chamada, se não me engano, Scott 5, que eu acho que eu sempre uso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Depois daqui, o que ia fazer? Deixa eu voltar aqui para o meu preferido. A gente dá um Apply. Ele vai concretizar o que nós estamos fazendo. Gerar agora uma imagem. No final eu vou mostrar para vocês uma diferença, de repente uma feita no Photoshop e essa daqui feita no Photomatix. Eu uso quase sempre Photomatix. Então, salvar a imagem final. Acho que eu sempre faço por aqui também, Save As. Assim eu escolho o caminho. Eu vou jogar aqui na área de trabalho para ficar mais fácil de fechar. Vou salvar. Ele salva como TIFF. E tá aqui. Bom, eu depois desse TIFF pronto, eu ainda às vezes levo para o Photoshop e faço refinamento. Talvez a gente faça isso numa próxima aula. Eu não vou me estender. Vamos passar para o Photoshop e a gente vê como fica por lá. No Photoshop, a gente vai no menu Arquivo, Automatizar, Mesclar para HDR Pro. Procurar. Lá embaixo, pegar as mesmas imagens, só para vocês verem mais de perto como elas realmente são. Essa foi a foto com com a fotometria em 0, essa com a fotometria super exposta, essa com azul mais vibrante, mas também com muita sombra, é a que ficou subexposta. Nós vamos
Vamos pegar as 3. A gente marca a tentativa de alinhar automaticamente e vamos deixar ele fazer. Exatamente o que ele faz, né? Ele está sobrepôs as camadas, alinhou, e agora ele vai permitir que luzes de uma e sombras de outras, e detalhes e riscos e pretos e luzes caiam sobre uma foto base, talvez seja a fotometria 0. A gente tem aqui, ó, quase mais 2 pontos, 2 pontos a mais e a fotometria 0. A que eu gosto de usar, gente, é essa Scott 5. A gente pode refinar aqui com opções de gama, exposição, níveis de detalhe. Nós podemos mexer em sombras, a gente chega a clarear mais as sombras. Vocês podem ver que a sombra, né? Eu posso mexer nos realces, né? Tiro luminosidade, aumentar a vibração, reduzir essa vibração, enfim, nada que um Lightroom ou um Photoshop já não faça. Vou mostrar para vocês porque eu uso o Scott 5, porque eu não gosto muito dos outros. Vou passar nos outros. Tem um monocromático aqui também que faz um outro. Enfim, gente, é a gosto. Né? Deve ter gente que gosta de todos esses aqui, não é realmente a minha praia. Bom, espero que vocês tenham gostado do resultado. Eu vou salvar aqui no Spotify, vou dar um OK para concluir a operação. Está criando o arquivo. Nós vamos salvar, convertendo a imagem. Nós vamos salvar do lado daquela outra e comparar. Arquivo, salvar como. Vou salvar como TIFF também. Vou jogar para a área de trabalho. Já vão ficar com nomes diferentes, OK. Minimizar, então vamos abrir as duas. Essa foi feita no Photoshop com o Scott 5. Essa aqui é feita no Photomatix. Photomatix, como vocês podem ver, aproveitou melhor a foto, né? Na hora de fazer o crop, de fazer o alinhamento. O Photoshop não compreendeu bem e eliminou uma parte da minha árvore. Vocês podem observar. Bom, vai ficar no gosto de cada um. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não deixem de curtir a página. Não deixem de curtir o canal. Não deixem de dar o OK caso vocês tenham gostado. E visitem nosso grupo no Facebook, For Shooters. E vou deixar o endereço aqui embaixo para todo mundo ir lá brincar com a gente nos temas diários que todos participam. Obrigado, um abraço.